Bom, galera, alguns exemplos sobre balanceamento redox. Esses exemplos são bem importantes porque fazer o passo a passo certinho vai fazer toda a diferença nesse tipo de questão. São vários passos, não pode esquecer nenhum. E é bom ver aqui como que funciona e também é bem importante tentar fazer sozinho depois. Bom, primeiro passo é tirar o NOx de todo mundo, já fiz isso. E o segundo passo é selecionar quem está variando o NOx. No nosso caso aqui, o manganês está indo de 7 para 2 e o cloro está indo de -1 para 0. O próximo passo é calcular o delta NOx desses elementos que estão variando o NOx, que são os elementos que interessam para a gente. Então, eu tenho interesse no manganês e tenho interesse no cloro. Vou calcular o delta NOx deles dois. Como o manganês está indo de 7 para mais 2, ele vai ter um delta NOx igual a 5. E o cloro, que está indo de -1 para 0, vai ter um delta NOx igual a 1. O próximo passo, e é o que geralmente a gente esquece de fazer, é verificar a atomicidade, balancear multiplicando pela maior atomicidade. Então, o manganês aqui tem atomicidade 1 e aqui também. O cloro tem atomicidade 1 aqui e 2 aqui. Então, eu tenho que multiplicar sempre pela maior atomicidade. Então, o cloro, que tem atomicidade diferente, 1 e 2, eu vou ter que multiplicar. Então, na verdade, eu vou... Eita, não é aqui, embaixo. Eu vou ficar com o cloro tendo o seu delta NOx multiplicado por 2 por conta dessa maior atomicidade. O próximo passo é inverter esses valores. Eu achei 2 para o cloro, então o 2 tem que vir na frente do manganês. Eu achei 5 para o manganês, então o 5 tem que vir na frente do cloro. Então, tirei o NOx de todo mundo, verifiquei quem estava variando o NOx, selecionei eles, que são os que me interessam, calculei o delta NOx e multipliquei pela maior atomicidade. Inverti. Agora eu vou pegar esses dois valores e vou colocar na equação. Sempre que você for colocar na equação os valores de delta NOx encontrado, você tem que colocar na frente daquele que tem maior atomicidade. Para o manganês, a gente já tinha dito que ele tem atomicidade 1 dos dois lados, então tanto faz aonde a gente vai colocar. Então, escolhi colocar nesse. Nesse caso do cloro, atomicidade 1 e atomicidade 2, obrigatoriamente tem que ficar na onde a atomicidade é maior, ok? Depois que a gente faz isso, a gente vai terminar o balanceamento pela regra do macho, normalmente. Então, vamos lá. 2 potássios. Aqui eu só tenho 1, então na frente, 2. A gente tem 2 manganês, aqui eu só tenho 1, então na frente, 2. Vou para o cloro agora. Eu tenho 2, com 4, 6, com 10, 16. Como aqui eu só tenho 1, na frente, 16. Vamos para o hidrogênio. Fiquei com 16 hidrogênios também, enquanto aqui eu só tenho 2, então na frente, 8, 8 vezes 2, 16. Vamos conferir o oxigênio. Quando eu coloquei o 8 na frente da água, eu acabei ficando com 8 oxigênios. 2 vezes 4, 8, fechou. Esse próximo caso, ele já é um pouco mais complexo na hora da gente dizer que tanto faz aonde colocar os valores encontrados. Vamos dar uma olhadinha. Tirei o NOx de todo mundo, que é o primeiro passo. O próximo passo é selecionar quem está variando o NOx. O cobre tá indo de 0 para mais 2. E o nitrogênio também indo de 5 para mais 2. O cobre está tendo seu NOx aumentado e o nitrogênio está tendo seu NOx diminuído. Então, quem me interessa aqui é o cobre e o nitrogênio. O próximo passo, então, é calcular o delta NOx. O cobre está indo de 0 para mais 2, então ele tem um delta NOx igual a 2. O nitrogênio está indo de mais 5 para mais 2, então tem um delta NOx de 3.
O próximo passo é multiplicar pela maior atomicidade. A atomicidade do cobre aqui é 1. Aqui também não multiplico por nada. A atomicidade do nitrogênio aqui é 1. Aqui também não multiplico por nada. Lembrando que você só pode multiplicar pela atomicidade do elemento que variou. Tá vendo que tem nitrogênio aqui também? Esse nitrogênio não conta na hora de verificar a atomicidade. Próximo passo, então, inverter. Na frente do cobre eu tenho que colocar 3, na frente do nitrogênio eu tenho que colocar 2. Vamos fazer isso. Vou colocar um 3 aqui na frente do cobre. Só que olha o que acontece com o nitrogênio. Sem colocar nenhum número aqui, eu tenho um nitrogênio antes da seta. Sem colocar nenhum número na frente dos compostos que possuem nitrogênio depois da seta, eu já tenho 2 com mais um 3. Eu tenho que colocar 2 na frente do nitrogênio. Se eu coloco um 2 aqui, eu fixo que eu tenho 2 átomos de nitrogênio, sendo que sem número nenhum de balanceamento eu já tinha 3 do lado de cá. Então aqui obrigatoriamente vai ter que entrar com um 2 na frente do NO. Vamos seguir para ver como isso vai fazer diferença, né? A gente já teria errado se tivesse colocado esse 2 aqui, porque de cara já teria quantidade menor antes da seta. Tá. Vamos pro balanceamento pelo macho. 3 cobres aqui. Aqui eu só tenho 1, então na frente 3. Viram como tanto fez aqui? A gente tinha que colocar 3 na frente do cobre. Realmente apareceu 3 nos dois. Vamos pro nitrogênio. 2 aqui no parênteses vezes 3, 6. Mais 2, 8. Então na frente do HNO3... 8. Tá vendo? Eu preferi aumentar o número de nitrogênio depois da seta e depois fazer o acerto antes da seta. Vamos pro hidrogênio. 8. Aqui eu só tenho 2, então na frente 4. Fiquei com 4 oxigênios, com 2, 6. Dentro do parênteses, 6 vezes 3, 18. Então deu um total de 24. 8 vezes 3, 24, fechou. Os próximos 2 casos aqui, os próximos 2 exemplos que eu vou ver, que eu vou fazer com vocês, é o seguinte. Ao invés das nossas equações serem neutras, agora a gente vai ter compostos iônicos envolvidos no formato de íon. E aí vai dar uma pequena diferença. Por quê? A gente vai ter que, além de balancear os átomos, também balancear as cargas. Vamos ver como isso vai funcionar. Então, tirei o NOx de todo mundo. Vou ver quem está variando o NOx. O cromo está variando. E o enxofre também está variando o NOx. Ok. Quem me interessa, então, é o cromo e o enxofre. Vou calcular o delta NOx para eles. O cromo foi de mais 6 para mais 3, então tem um delta NOx igual a 3. O enxofre foi de mais 4 para mais 6, então tem um delta NOx de 2. Vamos ver se precisa multiplicar pelas atomicidades. A atomicidade do cromo aqui é 2, já vamos ter que usar algum número. E aqui é 1, então o cromo vai ter que ser multiplicado por 2. Do enxofre aqui é 1, aqui também não tenho que multiplicar por nada. Então ficou 6 e 2. Lembram que a regra do balanceamento diz que a gente sempre tem que usar os menores números inteiros? 6 e 2 dá pra gente simplificar por 2. Para a gente ter os menores números inteiros possíveis. Próximo passo, então, inverter. Vou pegar esses 2 valores e vou colocar na equação. Na frente do cromo eu tenho que colocar 1, e eu sempre dou preferência para o que tem maior atomicidade. Então, na frente dele, 1. E na frente do enxofre eu tenho que colocar 3, como o enxofre tem atomicidade 1 dos dois lados, não vai fazer diferença.
Vamos seguir o balanceamento pela regra do macho. 2 cromos desse lado, aqui só tem 1, então na frente 2. 3 enxofres, aqui só tem 1, na frente 3. Vamos ver os oxigênios. Eu tenho 9 oxigênios. Com 7, então eu tenho 16 oxigênios. Aqui eu já tenho 12, fica faltando balancear então 4. Então eu coloco um 4 aqui na água para ficar com a mesma quantidade. Fiquei então com 8 hidrogênios. Aqui eu só tenho 1, na frente 8. Vamos ver as cargas que eu tinha dito. Eu tenho carga menos 2 desse primeiro composto e eu tenho carga mais 1 desse H+. Só que eu tenho 8 vezes ele repetido, então ele contribui para mim com uma carga 8 positiva. Aqui, cada SO3 vale 2 menos. Como eu tenho 6 dele, ele vai valer 6 menos. Eu fiquei com carga 2 negativa com 6 negativa, 8 negativa. Com 8 positiva, eu fiquei com um total de 0. Do lado de cá, 6 positivas com 6 negativas. A água não tem carga, então ela não conta nesse momento. Fiquei também com 0. Agora sim, deu certinho, eu garanti tanto os átomos quanto as cargas.